essa questão a gente precisa pensar no seguinte. Tem um texto? Olhou o texto. Ok. Nem precisa ler primeiro, não. Olha que tem um texto, vai direto no autor. Ah, mas por que eu tenho que fazer isso? Para facilitar. Ah, você vai facilitar o quê? Simples. Quando a gente olha o autor de uma questão, a gente já começa ali e fala assim, opa, a gente já sabe para onde seguir, que rumo devemos, né, desenvolver as nossas linhas de raciocínio para solucionar a questão, ok? Então eu olhei aqui, opa, tem um texto, opa, tem um nome em caixa alta, né, com todas as letrinhas em maiúsculo, e este nome se chama Rousseau. Então a gente já vai ali, ó, buscando no HD interno, caraca, aonde eu tenho que seguir minha cabecinha? Ok, vamos lá. Rousseau, teórico contratualista, beleza? Então vamos ler o texto. O texto da nossa questão está dizendo o seguinte: é do homem que devo falar, e a questão que examino me indica que vou falar a homens, pois não se propõem questões semelhantes quando se teme honrar a verdade. Defenderei, pois, com confiança a causa da humanidade perante os sábios, que a isso me convidam, e não ficarei descontente comigo, mesmo se me tornar digno de meu assunto e de meus juízes. Um texto bonito, né? A gente já está aí pensando, caraca, quantas coisas a gente tem de referência dentro da teoria do Rousseau. Mas vamos lá. O teórico contratualista Jean-Jacques Rousseau, né? J.J. Rousseau, defendia que a desigualdade social existia tanto no estado de natureza quanto na sociedade civil. Só para te lembrar, para ser teórico contratualista, tem que existir a análise de como era uma sociedade no estado de natureza. Esse estado de natureza é uma sociedade sem lei, sem regra, né, sem padrões definidos, sem uma estrutura definida, onde os homens viviam em situação de plena liberdade, e a motivação, a transição para essa sociedade civil, né, para a formação do Estado com E maiúsculo, para uma política, uma governabilidade, né? Então todo teórico contratualista faz essa transição. E para o Rousseau, né, a desigualdade social, né, porque aqui, ó, no nome do livro, do texto que a gente está lendo, está dizendo, ó, discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. Né? O Rousseau é um moço, né, um simpático moço, né, que estava observando, né, o quanto a sociedade estava se tornando desigual. E ele fala que isso acontece desde o estado de natureza. Né? É dali que vem a fantástica frase que o homem nasce bom, a sociedade que o corrompe. Porque dentro do estado de natureza, o nosso querido Rousseau ele vai primeiro analisar o homem que conseguia viver isolado, depois ele começa a viver em sociedade, por alguns motivos específicos. Mas esse homem, no estado de natureza, ele é corrompido pelo desejo da propriedade privada. Só que a gente já sabe que a natureza é finita, ela provê coisas finitas. Então, a ideia de ter propriedade não era algo que todos iriam ter. Alguns teriam propriedades, outros teriam muitas, outras teriam poucas, e teria gente que não teria nada. E dentro dessa perspectiva, o próprio Rousseau vai falar que já no estado de natureza, essa desigualdade acontece e, é óbvio, ela permanece, né, na sociedade civil. Então, já dei bastante spoiler, quase dei o auge do spoiler agora, mas vou ficar quietinho. Aí, tá aqui, ó, porém, por força do contrato social, a lei se torna um ato do ou da. Então, cuidado, porque essa é uma questão que ela tem os termos fáceis, a gente consegue lembrar rápido do que é a teoria, o que é o contratualismo, quem é o Rousseau, mas a gente tem que se apegar a um detalhe. No enunciado está falando, porém, por força do contrato social, a lei se torna um ato de alguma coisa. Então, na transição do estado de natureza para a sociedade civil, existiu um ponto específico defendido pelo Rousseau e a gente precisa encontrar ele, tá? Então, se torna um ato do conflito, letra A, né? Na letra A, a gente puxa muito mais para um pensamento que é mais próximo do Hobbes, né? Não que eles não entendam que numa sociedade vai ter conflito. O próprio Locke, né, que também é contratualista, ele fala também da ideia do conflito, né, que vai existir. As pessoas são diferentes, têm propostas de pensamento diferentes, mas, né, a lei não aparece no pensamento do Rousseau, né, para trazer esse ordenamento na sociedade civil por uma proposta de um conflito, né? Fica até meio esquisito. Mas vamos lá, a letra B, por um ato da propriedade privada. O nosso querido Locke é o cara que né, surge com a proposta de propriedade privada, né? Tanto que para ele, para o Locke, o Estado, a sociedade civil, vem se estabelecer, né,
para proteger a propriedade privada, não só a propriedade privada, mas o próprio homem, né? O direito à vida, liberdade e afins. Para o Rousseau, a propriedade privada é um motivo, né, inicial ali de uma desigualdade social. Então, a lei não poderia vir para respaldá-la, né? Ou a lei não poderia ser, né, uma consequência disso. Né? Aí você fala, poxa, mas pode, mas não é daí que a lei aparece. Na letra C está falando, a lei se torna um ato da vontade geral. Eu sei que eu já estou, né, dando um spoiler de que esse é o gabarito, porque é o nosso gabarito. Né? O que o nosso querido Rousseau vai defender sobre o termo, o conceito vontade geral, não é uma vontade de todos. Até porque isso seria improvável dentro de uma sociedade. Mas ele vai defender que a lei ela tem que basear-se na vontade da maioria. E é daí que ele fala, né, essa vontade geral, né, da consonância ali da vontade da maioria, né, para conseguir, né, solucionar e ajudar e auxiliar essa sociedade civil que está aparecendo. Então a letra C ela é boa, mas você pode confundi-la, vou pular a D rapidinho, com a letra E. Porque já lá na proposta de governo, né, que o Rousseau vai buscar, né, porque cada um deles dá uma proposta de governo, de política a ser implementada na sociedade civil, e, né, baseando-se na politia aristotélica, né, que é uma outra forma de democracia, né, uma democracia constitucional, né, mais próxima ali, né, do que a gente vive. O Rousseau escolhe a democracia como uma forma de governo, né, que vai auxiliar os indivíduos e tentar, né, reduzir ali as desigualdades. Então, cuidado, porque a lei ela se torna um ato da própria vontade geral, porque ela vai ter que vir da vontade geral, e o governo que, né, se aproxima dessa escolha é a democracia. Então, cuidado para não confundir uma coisa com a outra. A vontade geral é o que vai fazer e vai efetivar uma lei, porque ela vai ter que vir, né, de uma maioria, né, na escolha de uma maioria para ver o que a gente vai colocar em vigor ou não colocar em vigor. Então, cuidado para não confundir a letra C com a letra E. E a letra D, né? Aí a gente está falando da lei torna-se um ato da monarquia, não porque nem é uma forma de governo pensada pelo Rousseau. Tranquilo? Então, o gabarito desta nossa questão é a letra C.